para tudo agora, porque o Corinthians acabou de virar uma chave que muda completamente o rumo de 2026. Em poucas horas, o clube resolveu uma pendência que travava o planejamento esportivo, irritava a torcida e limitava qualquer ambição no mercado da bola. A dívida do caso Félix Torres foi quitada integralmente. E isso não é detalhe, é libertação. Antes de seguir, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais corintianos e garante que você não perca nenhuma decisão importante do timão. O Corinthians pagou tudo. Valor principal, impostos e encargos. O montante ultrapassou 40 milhões de reais. A diretoria optou por encerrar o problema de forma definitiva, sem parcelamento arriscado e sem empurrar a conta para frente. O objetivo foi claro, limpar o caminho antes de pensar em reforços. E o ponto mais importante não é só o pagamento, mas de onde veio o dinheiro. O valor foi quitado com recursos dos direitos de transmissão que entraram recentemente nos cofres do clube, ou seja, sem novos empréstimos e sem manobras que comprometessem ainda mais o futuro financeiro. Isso mostra uma postura diferente da gestão atual: primeiro organizar, depois agir. Com essa pendência resolvida, o Corinthians agora aguarda apenas a confirmação burocrática final para a liberação total das restrições. Essa confirmação deve acontecer em breve. Assim que isso ocorrer, o clube volta a registrar jogadores normalmente. E atenção! Esse não foi um movimento isolado. Outras dívidas importantes também foram resolvidas nos últimos dias, inclusive no cenário nacional. O recado é direto. O Corinthians quer competir em alto nível em 2026 sem carregar problemas administrativos que atrapalhem o desempenho dentro de campo. O pior ficou para trás. Com isso, o foco se volta imediatamente para o mercado da bola. Um nome ganhou força internamente: Mandaca, volante intenso, boa marcação e qualidade no passe. O Corinthians já detém parte dos direitos econômicos do jogador, o que abre espaço para uma negociação criativa. A pedida é alta, mas o clube estuda reduzir o valor imediato mantendo o percentual futuro. Estratégia clara. A comissão técnica vê Mandaca como um jogador de regularidade e competitividade, algo essencial para um elenco que vai disputar 5 competições na temporada. Não é contratação de impacto midiático, mas é encaixe funcional. Outro nome próximo é o de Gabriel Paulista. O zagueiro passa por exames e avaliações físicas. Existe cautela por conta da idade e de lesões passadas, mas a experiência pesa. A diretoria busca equilíbrio entre liderança e intensidade, pensando em um calendário longo e pesado. E segura aí, porque na próxima parte eu vou te contar quais posições são prioridade absoluta, quantos reforços o Corinthians realmente quer trazer e por que a diretoria acredita que agora sim o mercado entra em uma fase decisiva. Com as pendências resolvidas, o Corinthians entrou oficialmente em modo mercado. E diferente de outros anos, o discurso interno é simples e objetivo. Não existe espaço para erro. Cada contratação precisa resolver um problema claro do elenco. Por isso, a comissão técnica já definiu prioridades bem específicas. A ideia do clube é trazer pelo menos 6 reforços, não para inflar elenco, mas para corrigir carências evidentes. As posições mais urgentes são laterais, meio-campo e atacantes de lado. Jogadores de velocidade, intensidade e capacidade de mudar o jogo durante a partida. Hoje, o Corinthians sofre quando precisa variar o plano tático. Isso precisa mudar. No meio-campo, o foco é em atletas que marquem, sustentem ritmo e saibam jogar com a bola. A comissão técnica não quer apenas nomes experientes, mas jogadores capazes de repetir esforço ao longo de uma temporada pesada. O calendário será cruel e o Corinthians não quer mais cair de rendimento em momentos decisivos. É por isso que o debate sobre idade ganhou força. O elenco atual já tem vários atletas acima dos 30 anos. Isso traz liderança, mas também acende alerta físico. As próximas contratações precisam equilibrar experiência com intensidade. Esse critério é inegociável. Nas laterais, o cenário é parecido. O clube analisa nomes com bagagem, alguns com passagem por grandes ligas, mas só avança se houver condição física comprovada. Não adianta currículo se o jogador não aguenta sequência de jogos. Essa lição foi aprendida. No ataque, a prioridade são jogadores de lado, atletas rápidos, agressivos no 1 contra 1, capazes de quebrar linhas e abrir defesas fechadas. O Corinthians quer sair de um jogo engessado e previsível.
precisa de peças que deem profundidade e variação tática. Tudo isso está sendo avaliado com cautela financeira. O clube sabe que não pode competir em leilões com rivais mais ricos, por isso, aposta em criatividade, trocas, manutenção de percentual futuro, empréstimos e negociações diluídas no tempo. O foco é viabilidade, não vaidade. Internamente, a avaliação é de que resolver as dívidas foi o passo mais difícil. Agora, o mercado entra na fase mais concreta. Conversas que antes eram travadas agora avançam, agentes voltaram a atender, jogadores passaram a considerar o projeto com mais seriedade. E atenção, nada será anunciado de forma precipitada. A diretoria prefere perder um nome do que fechar um negócio errado. Essa é a nova lógica. Na próxima parte, vamos falar do impacto direto dessas decisões dentro de campo, como Dorival Júnior pretende montar o time e por que a torcida pode começar a cobrar evolução já nos primeiros jogos da temporada. Com o cenário administrativo organizado, a cobrança agora migra totalmente para dentro de campo e a comissão técnica sabe disso. Dorival Júnior entende que 2026 não permite início lento. A expectativa interna é de resposta imediata em desempenho, postura e competitividade. O Paulistão passa a ser mais do que um torneio de abertura. Ele vira termômetro. A estreia contra a Ponte Preta é vista como teste de organização e identidade. O Corinthians quer mostrar desde o primeiro jogo que é um time mais equilibrado, intenso e preparado fisicamente. A possível chegada de Gabriel Paulista se encaixa nesse contexto. Um zagueiro experiente, líder natural, capaz de organizar o sistema defensivo e reduzir erros simples que custaram pontos em temporadas recentes. A comissão técnica acredita que jogadores assim facilitam o trabalho coletivo e aceleram o entrosamento. No meio-campo, a ideia é ter opções que permitam variações táticas. Hoje, o Corinthians sofre quando precisa mudar o desenho do jogo, falta peça para segurar ritmo e também para acelerar. Por isso, reforços nessa área são tratados como prioridade real. Outro ponto importante é a profundidade do elenco. O Corinthians vai disputar 5 competições. Rodar o time deixa de ser escolha e passa a ser necessidade. A comissão técnica quer evitar quedas bruscas de rendimento quando precisa poupar titulares. Esse erro não pode se repetir. A busca por jogadores de lado no ataque segue a mesma lógica. Atletas que abram o campo, que ataquem espaço e que obriguem o adversário a se ajustar. Isso cria mais espaço para quem vem de trás e torna o time menos previsível. Internamente, existe consciência de que o elenco ainda não está pronto, mas também existe convicção de que o caminho agora é claro. Ajustes pontuais, reforços bem escolhidos e organização física. Não existe plano mirabolante, existe trabalho. A torcida pode não ver grandes anúncios de uma vez, mas deve perceber evolução no comportamento do time, mais intensidade, menos apagões e maior controle emocional nos jogos grandes. Esses são os sinais que a diretoria espera entregar. E atenção, tudo isso converge para um ponto decisivo. Na próxima parte, vamos fechar esse cenário, falar sobre o que a diretoria realmente espera em resultados e por que 2026 pode marcar o início de um novo ciclo no Corinthians. Agora o cenário está completo. O Corinthians entra em 2026 sem os bloqueios que travaram o clube nos últimos tempos e com um planejamento muito mais claro. Não é promessa de título imediato, mas é a chance real de reconstruir com critério e competitividade. A diretoria sabe que a paciência da torcida é curta. Por isso, a cobrança não é apenas por contratações, mas por resposta dentro de campo. Organização, intensidade e postura passam a ser o mínimo esperado. Se isso aparecer, mesmo sem resultados imediatos, o caminho estará correto. Resolver dívidas, derrubar restrições e organizar processos foi o passo mais difícil. Agora, errar passa a ser escolha, não limitação, e isso aumenta a responsabilidade de todos. Diretoria, comissão técnica e elenco. A possível contratação de Gabriel Paulista simboliza bem esse momento. Um reforço pontual, experiente e pensado para resolver um problema específico. Esse é o modelo que o Corinthians quer seguir. Menos quantidade, mais encaixe. Com mercado aberto, planejamento definido e elenco em ajustes finais. O Corinthians começa 2026 com outra mentalidade, mais racional, mais profissional e menos improvisada.
O desafio agora é transformar organização em desempenho. Se isso acontecer, a temporada tende a ser mais estável, competitiva e menos traumática do que as anteriores. E agora eu quero saber de você. Esse novo caminho do Corinthians te passa confiança ou ainda gera desconfiança? Deixa sua opinião nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal e segue ligado, porque o Timão entrou em uma nova fase e o próximo passo já está sendo dado.